like a Hellcat. Fala, minha galera, estamos aqui mais uma vez hoje dentro do carro de novo pra gente falar um pouco aí da história, de nossas andanças, nossas viagens, nossa vida na época do futebol de salão. Infelizmente essa semana nós tivemos uma perda grande no futsal. Um cara da melhor qualidade, um ex-jogador de futebol de salão e que mais na frente, quando parou de jogar, tornou-se árbitro da categoria, também árbitro de futebol de salão. Uma pessoa de uma índole muito boa, uma pessoa de uma moral ilibada, de uma competência como árbitro, uma coisa assim acima de qualquer suspeita e, para mim, disparadamente, o melhor árbitro da categoria, o melhor árbitro de futebol de salão, Nildemis Antunes, o nosso conhecido Piolho. Era assim que ele era conhecido no meio do futebol de salão. E que infelizmente, devido a esse vírus maldito, essa coisa absurda, essa aberração da natureza, ele não suportou e se foi, nos deixou em matéria, né, como ser humano, mas virou uma estrela lá no céu, com certeza. É um cara eu só tenho palavras de carinho e de respeito por Nildemis Antunes, o nosso querido Piolho. Eu me recordo que em um determinado momento, um jogo, eu ainda era juvenil, mas eu estava jogando pelo adulto, e houve um jogo no Palácio Esportes em que o Galux enfrentava o time da Furne. A Galux nesse dia jogou com Walter, Hilton, Hertz, eu e Ominho. Depois entrou Natan, depois entrou Berg Mineirinho e outros atletas, Marquinho também. Nós éramos juvenis ainda. E nesse jogo o Gurgel botou os juvenis para jogar contra a Furne, que era uma excelente equipe, diga-se de passagem. Tinha Marco Moreno, Denis, Paulo de Tasso, Paulinho, entre outros, Valmari. E num determinado momento desse jogo, arbitrado por Nildemis Antunes, que nessa época não eram dois árbitros em quadra, era um árbitro e dois bandeiras. Era Nildemis apitando, Caranguejo numa bandeira e Ronald Caju em outra bandeira. Eu me recordo muito bem desse jogo, foi um jogo muito marcante, nós vencemos por 5-3, eu ainda era juvenil, mas eu consegui fazer 2 gols, e nesse dia eu estava jogando de forma bem legal. Eu estava no início da minha carreira e estava batendo um futsal, ou futebol de salão na época, com qualidade, enfim. E num determinado momento eu usava muito de uma artimanha que não é legal, não é bonito, mas eu me jogava muito. Num determinado lance, eu me jogava muito, eu tentava ganhar faltas, né? Embora nem tivesse mudado a regra para ter limite de falta e tal, nem era isso. Era só a questão mesmo de ganhar a falta para uma jogada ensaiada, a gente tentar fazer o gol. Era uma artimanha que não é legal, mas era o que eu usava muito na época, né? E num determinado momento do jogo, o jogo rolando, e eu passei por Nildemis, por Piolho, e ele disse assim: tá se jogando muito, não faça isso, tá se jogando muito. E eu levei lá na graça e fui jogando. E num determinado momento eu dei o drible no adversário e eu não ia alcançar a bola, me joguei mais uma vez. E ele fez uma cara de riso para mim e mandou seguir o jogo. Quando terminou o primeiro tempo, ele sai todo mundo de quadra, e eu era um dos últimos a sair de quadra, em direção ao que a gente saía do ginásio, ficava lá de fora pegando um ar para poder voltar para o segundo tempo. Quando eu estou saindo da quadra, ele vem na minha direção, olha para mim e diz assim: Sérgio, se você soubesse o quanto você joga em pé, você não caía tanto. E eu fiz um ar de riso e saí. E no espaço entre o Palácio Esporte e para onde a gente ia na calçada, aguardar começar o segundo tempo, eu fui pensando. E eu disse assim, cara, poxa, em alguns lances eu podia ter ficado em pé. E se eu tivesse ficado em pé, se eu não tivesse caído pedindo a falta,
eu teria progredido, teria feito um lance muito melhor. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O primeiro tempo terminou 1-1. No segundo tempo, quando começou o jogo, eu me lembrei do que ele falou. E eu comecei a jogar sem tentar ludibriar, tentar enganá-lo, porque eu sabia que eu não ia me criar, não ia conseguir grandes coisas. E quando terminou o jogo, eu fiz 2 gols, né? Terminou o jogo, nós ganhamos de 5-3, nós ganhamos de 5-3. Se eu não me engano, vou um placar mais ou menos, não vou esse detalhe, mas enfim, nós ganhamos o jogo, eu fiz os gols. E no final, quando eu vou saindo, eu vou cumprimentá-lo, cumprimentei Caranguejo, cumprimentei Ronald. E quando eu vou cumprimentar Nildmes Antunes, Nildmes Antunes Piolho, ele olhou para mim e disse: não falei para você? Você joga muito mais em pé do que deitado. Parabéns pela vitória. Cara, aquilo para mim foi assim uma coisa que me marcou muito. Por isso que eu estou contando hoje essa história, sabe? De um cara que ele tinha sido atleta, né? Ele jogou no ABC, jogou no Santa Cruz da Roca, jogou no Bola Preta. Um cara que tinha um nome no futebol de salão e depois como árbitro. E também como árbitro de basquetebol. Eu acho que pouca gente sabe disso. Mas o nosso querido Nildmes também foi árbitro de basquetebol. E eu tenho o maior orgulho de contar isso hoje, porque foi um cara que fez história no futebol de salão, repito, para mim o melhor, sem desmerecer os outros, obviamente, que também teve muita gente de muita qualidade. Mas Nildmes Antunes foi sem dúvida o grande árbitro de futebol de salão de todos os tempos. Eu coloco dessa forma. E tive o prazer de conviver com ele também fora das quadras, não é? Ele, irmão de Nelson Babão, um colega que tinha um bar ali na Avenida Deodoro, onde ali praticamente a gente foi nascido e criado. E lá nós conversávamos muito sobre o futebol de salão, sobre a arbitragem. E eu tenho o maior carinho de dizer isso, fazer essa declaração, fazer esse relato a respeito do que foi o futebol de salão com Nildmes Antunes como árbitro, como o grande árbitro, tá? Eu quero desejar esse programa que as pessoas curtam, compartilhem, deixem um like, tá? E esse programa é dedicado a Nildmes Antunes em memória, tá? E que onde ele estiver, eu tenho certeza que estará do lado de Deus, porque era um ser humano de qualidade, uma pessoa honesta, um árbitro com muita moral e um ser humano com uma personalidade muito forte. Um abraço a todos, eu vou pedir para que se inscrevam, compartilhem, dê um like, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Nildmes, onde você estiver, esteja com Deus e olhe por nós aqui embaixo. E que a gente passe por esse momento, essa pandemia que nos levou a vida de mais um amigo nosso. Deus é mais, Deus na frente. Vamos lá. Um abraço a todos.